quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo é apresentado um simbolismo, um cavalo branco, representando, mostrando a pureza da igreja primitiva. Isso iniciou do ano 31 e se estendeu até o ano 100. A igreja pura, o seu cavaleiro foi dado um arco e saiu vencendo para vencer, representando a obra dos apóstolos. Numa única geração, eles levaram o evangelho para o mundo todo. Paulo disse que o evangelho já tinha sido pregado no mundo todo no tempo dele. Foi maravilhosa a obra que eles fizeram. Só num dia se converteram 3.000 pessoas e logo a igreja estava com 5.000 conversos. Amém. Então aí a gente vê, era tão pura essa igreja que não era permitido joio estar na igreja. Vocês veem como um caso de Ananias e Safira. Vocês sabem essa história deles, que eles prometeram da sua propriedade ao Senhor, e depois o diabo entrou no seu coração e eles esconderam uma parte da propriedade, imediatamente recebeu o castigo de Deus, como vocês veem na história. Então a igreja estava pura, é isso que representa o cavalo branco, é a pureza da igreja, representa a igreja também no mesmo período da igreja de Éfeso. Então nós vamos ver para o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu o outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse, capítulo 6, versos 3 e 4. Agora a gente vê um cavalo vermelho representando perseguição. Esse símbolo começa do ano 100, quando o último discípulo de Cristo morreu, e se estende até o ano 313, quando Constantino editou o decreto sobre tolerância. Ou seja, aí os pagãos pararam de perseguir os cristãos. Então, dentro desse selo, o cavalo vermelho, um período de perseguição. Os pagãos foram perseguir os cristãos. É como a gente vê sobre a igreja de Esmina. Ali fala 10 dias, 10 anos de perseguições. Foi uma terrível perseguição para a igreja de Cristo nesse período. Desse cavalo vermelho, que representa sangue, representa perseguição para os discípulos de Cristo, para os servos de Cristo nesse período do cavalo vermelho. Vamos agora para o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Agora aqui o terceiro selo é aberto. Quando é aberto o terceiro selo, vê um cavalo preto, em contraste com a pureza da igreja. Preto em contraste com o branco. Agora a igreja, através das trevas espirituais, se tornou, esse símbolo mostra como a igreja está agora com as trevas, com as tradições pagãs, que entrou na igreja primitiva. E um denário era um salário de um dia de trabalho. E aqui, mostrando um dia de trabalho que a pessoa tinha, comprava apenas uma medida de trigo e 3 medidas de cevada. O trigo era o alimento dos nobres, a cevada das massas mais pobres. E mostrando aqui, o trigo representa, como vocês já sabem, espiritualmente representa as almas sinceras da igreja. Então isso mostra que estava escasso
as almas sinceras, os fiéis estavam escassos nesse período, nesse tempo do cavalo preto. E é dito, não danifiqueis nenhum azeite. O azeite representa o Espírito Santo, o vinho representa o sangue de Cristo. Então esses dois elementos, ou seja, essas pessoas representadas pelo trigo desse período, tinham o Espírito Santo e foram perdoados pelo sangue de Cristo. Ou seja, não danifiqueis o azeite e nem o vinho, que representa, aí, todavia, ainda que a igreja estava em trevas nesse período, mas sempre Deus tem as suas testemunhas aqui na terra. Amém, irmão? Sempre Deus tem os seus servos, que ainda que todavia todos se deixam a Deus, mas os servos fiéis não deixam de servir a Deus. Amém? Amém. Devemos lembrar que esse terceiro selo foi do ano 313 e se estendeu ao ano de 538. Foi um período de trevas, do tempo de Constantino. Colocou também a primeira lei dominical, veio nesse período desse cavalo preto, veio o período também da adoração aos santos, da doutrina do purgatório e assim por diante. Foi umas trevas espirituais nesse cavalo preto, que se estendeu até o ano de 538 com a supremacia papal. Ok? Vamos agora para o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Agora aqui, o quarto selo é mostrado um cavalo amarelo, mostrando quando as plantas elas estão morrendo, elas ficam assim amareladas, estão morrendo pela sequidão. Então aqui, pelas tradições que entraram nos ciclos anteriores do cavalo preto, tradições pagãs entraram na igreja primitiva. Agora aqui começou a supremacia papal no ano 538, que é o início do quarto selo, cavalo amarelo. E esse cavaleiro chama-se a Morte. Foi esse período de supremacia papal. A Bíblia foi proibida, foi introduzida a Inquisição, e tinha tanta heresia nesse período. Para se cumprir o que estava escrito aqui, foi dado uma grande espada para matar as pessoas com a mortandade pelas feras do campo. E, por fim, nós vemos o relato na história, quem sabe daí, de um acontecimento que houve, a peste negra. O papado, nesse período, inventou uma heresia, dizendo que os gatos traziam azar para as pessoas. Então, as pessoas não poderiam ver os gatos, tacava pau nos gatos e matava os gatos. Então, os ratos, livres de seus inimigos, cresceram na Europa. E daí veio a peste negra, uma doença das pulgas nas pessoas. E aí morreu a terça parte, só dessa peste, sem falar das cruzadas católicas que fazia contra os que não aceitavam suas doutrinas. E sem falar da perseguição da Santa Inquisição, que eles falavam Santa Inquisição, na hora não tinha nada de santa. Então, o que aconteceu? Se cumpriu o quarto selo com a supremacia papal, que foi do ano 538 até o ano de 1517, com o surgimento da Reforma. Vamos agora para o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então
cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse capítulo 6, versos 9, 10 e 11. Então o quinto selo aparece, as almas debaixo do altar, clamando para Deus: até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não vingas o nosso sangue que eles derramaram sobre a terra? Então é dito: repose por mais um pouco, que vai completar o número dos conservos que vão morrer, igual vocês também morreram. Então, essas almas, elas estão clamando, o simbolismo, a vida está no sangue, assim como o sangue de Abel clamava perante Deus, também essas almas que morreram no selo anterior, no tempo da Idade Média, no cavalo amarelo, agora aparece aqui clamando vingança. Ou seja, aquele rude tratamento que a Igreja Católica fez com as pessoas que não aceitavam a fé dela, pelas torturas, pela Inquisição que a Igreja Católica fez aqui no quinto selo. Esse rude tratamento está na mente de Deus e agora clama por vingança. Mas é dito: ainda não. Outros vão morrer como vocês morreram também, que vai ser agora no futuro, quando sair o decreto dominical, que a Bíblia declara que é a marca da besta, que é o sinal da besta. Os adventistas do sétimo dia que permanecerem fiel à obediência à palavra de Deus vai ser mártires. Então é nesse período que vai completar os números dos que vão morrer. Então chega o tempo da vingança de Deus cair sobre os habitantes da terra, né? Então é dado vestiduras brancas para eles, ou seja, a luz da reforma brilhou sobre o mundo, e agora o mundo vê que essas pessoas que morreram, que no selo anterior, essas pessoas que morreram na Idade Média, eles não foram hereges, como o mundo declarava como hereges, mas foram servos de Deus. A luz da reforma trouxe isso para o mundo, que foram pessoas de bens que morreram pela palavra de Deus, não hereges, como a igreja e o Estado declaravam ser. Amém? Vamos agora para o sexto selo. Eu quero lembrar aos irmãos que também o sexto selo, Cristo profetizou o mesmo acontecimento do sexto selo. Vamos abrir nossa Bíblia, vou voltar aqui para Mateus 24 e o verso 29. Quem achar aí, por favor, lê para mim. Mateus capítulo 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Obrigado. Que Jesus está profetizando logo a tribulação. Que tribulação? Aquela tribulação da Idade Média. Ia acontecer esses sinais que foi dito. Então vamos agora ler o sexto selo. O que diz? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13. Então aqui, o grande terremoto foi no ano de 1755, conhecido como terremoto de Lisboa. Aconteceu nesse ano, 1º de novembro de 1755, cumprimento da abertura do sexto selo. E no dia 19 de maio de 1780 aconteceu o dia escuro. 9 a 10 horas da manhã, o sol se tornou negro. Não foi eclipse, está conhecido na história apenas como dia escuro. É só vocês pesquisar, se quiser pesquisar até mesmo na internet, você vê na história como um dia escuro. Foi o cumprimento do sexto selo. E no dia 13 de novembro de 1833 aconteceu a queda das estrelas, para se cumprir a profecia. E
o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 6, versos 14, 15, 16 e 17. Então, irmãos, a partir do grande terremoto que iniciou em 1755, começou a contagem regressiva para a vinda de Cristo. Então aqui você está para entender por que Deus citou em Apocalipse os 7 selos, para nos mostrar a proximidade da vinda de Cristo. Irmãos, nós estamos dentro do 6º selo. Estamos agora em contagem regressiva para a vinda de Cristo. Estamos dentro dessa profecia. Estamos vivendo o último selo, que o 6º selo é sinais da volta de Cristo, que acontecerá a vinda de Cristo com o abrimento do 7º selo. Então, Cristo está voltando, irmão. Então aqui faz uma pausa. E quem vai estar salvo nesse período? Então quem é que pode suster-se? Então, interromper a profecia com Apocalipse capítulo 7, falando dos 144 mil e da grande multidão, mostrando quem é que vai ser salvo. Será todos aqueles que têm o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? Nós encontramos o selo na lei de Deus, na obediência do 4º mandamento. Ali se encontra o selo do Deus vivo. Então a igreja que está na profecia, a igreja adventista do 7º dia, está na profecia. E mostrando aqui que os salvos, para ser salvos nos últimos dias, tem que guardar os mandamentos de Deus e tem que ter a fé em Jesus. Então, para finalizar, vamos abrir agora o 7º selo, que se encontra em Apocalipse capítulo 8, e o verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Em profecia, um dia, em profecia é um ano. Uma hora dá 15 dias e meia hora dá 7 dias. Então aqui mostrando que quando abriu o 7º selo, vai haver silêncio no céu por meia hora, 7 dias. Será o tempo que nós vamos passar na viagem daqui da terra para o céu. 7 dias ascendendo para o céu. Vai ser a festa, no tempo da festa do tabernáculo, depois do julgamento, tinha uma festa de 7 dias. Não sei se vocês sabem disso. Que depois do dia 10 da expiação, tinha uma festa de 7 dias. Então nós estamos no julgamento agora. O julgamento investigativo começou em 1844. E quando Cristo sair do lugar santíssimo, termina esse julgamento. Então vai vir o tempo da festa. E para ter essa festa, Cristo vai aparecer nas nuvens do céu e levar nós para o céu. 7 dias viajando uma grande festa com todos os anjos de Deus e com todos os redimidos de todos os tempos. Amém, irmão? Então que Deus seja louvado. Então aqui ficou bem claro que nós estamos agora nos últimos dias. A profecia mostra que nós estamos na contagem regressiva para a segunda vinda de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Prepare-se. Jesus está voltando.